complicado da comunicação errada, com más intenções, né? A gente percebe que hoje em dia você tem que tomar cuidado com o que fala, porque a gente é o locutor e tem que se preocupar com a informação que chega no interlocutor, né? E você que sabe muito bem sobre isso, quais cuidados que a gente deve tomar na comunicação para que, mesmo que tenha hate, cancelamento, a gente não seja atingido por nossas próprias atitudes? Eu acho que sim, todo mundo aqui está com boas intenções de educar, de ensinar, e tem gente que não está, e essas pessoas, como você bem disse, tem que ser cancelada mesmo. Mas a gente que está aqui disponibilizando o nosso tempo para ajudar as pessoas, qual que é o cuidado que temos que tomar na nossa comunicação? Uma palavra: responsabilidade. Quando você tem um microfone potente, como vocês têm aqui, quando você sabe que tem pessoas que se espelham em você, automaticamente você tem que trabalhar como trabalha um grande atleta. Você tem que trabalhar como trabalha um grande artista. Você tem que trabalhar como trabalha um grande empresário. Estou falando grande em termos de índole, tá? Não em termos de grana nem nada. Existem atletas que vão passar a noite transando, bebendo, e eles fazem o que eles quiserem da vida deles. E existem atletas que vão acordar cedo para treinar e vão trazer mais. Eles sabem que eles estão sendo vistos por crianças e eles vão querer ir numa creche, eles vão querer. A mensagem que você passa depende de você. Vai ter de tudo. Mas quanto mais pessoas. Eu não estou falando para virar chato, mas quanto mais responsabilidade você tiver, melhor vai ser o mundo que você vai construir. E aí eu acho que é uma questão de autotranscendência. O que é isso? É você perceber que não é só sobre você mais. Né? Eu vi vocês dois aqui, novos, falando de família, de preocupação, de que mensagem que eu estou passando. Não é para vocês virarem também os gurus, os bons exemplos. Todo mundo faz cagada, todo mundo tem direito a mudar de cabeça, não é isso. Todo mundo tem direito de se revoltar. Agora, quanto mais responsabilidade você tiver, quanto maior você for, mais responsabilidade você tem que ter. E isso é um fato, não é eu que estou dizendo. Isso é a vida. Isso acontece na família, entre os amigos, isso acontece quando você cria uma comunidade para você, o teu nível de responsabilidade aumenta. Então você citou aqui a comunicação. Comunicação é emissor, receptor, mensagem, contexto onde ela está acontecendo, o canal, aqui a gente está no YouTube, depois vai para os áudios, e o que não pode ter? Ruído. Então, tem uma frase que diz o seguinte: comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Está errado. Se acontecer isso, está errado. Porque se eu virar para você, Murilo, ou para você, Vinícius, e falar, pô, legal essa bombeta aí, hein? Catou da onde? Você pode pensar o seguinte, pô, onde eu comprei? Mas se você entender que eu falei que você roubou, e se eu virar para a Emanuele aqui e falar, como você tá linda hoje, ela entender que é um assédio? Isso é um problema meu, não é dela. Então, comunicação não é o que eu falo que o outro entende. Comunicação é a arte de eu me fazer entender. Eu preciso ter certeza que minha mensagem está chegando como eu quero que tenha passado, senão vira ruído. E hoje, com a exponencialidade das redes sociais, um ruído pode acabar em tragédia financeira, moral, econômica e social. Cara, isso que você falou sobre ruído, eu acredito que é uma das partes mais importantes que a gente deve se atentar hoje, porque justamente quando a gente fala na questão da comunicação, relacionada a alguma notícia que sai na mídia, por exemplo, algumas pessoas entendem A, outras B, outras C. E aí começa toda aquela guerra entre elas para ver quem é que tá certo, quem defende quem não defende. E aí vem justamente essa questão de um querer cancelar o outro, um lixar o outro. E aí o resultado disso pode ser justamente a frustração, a questão emocional, a questão de falar, pô, o que eu tô fazendo de errado? E a partir do momento que a gente tem essa consciência, eu acho que é a questão que você falou também, da responsabilidade. A gente começa a prestar um pouco mais de atenção no que a gente escreve, no que a gente vai falar no Stories, do que a gente vai postar em Instagram, YouTube, Twitter, que seja, para principalmente essa mensagem chegar do jeito que a gente imagina, do jeito que é a nossa intenção acima de tudo. E, cara, falando ainda disso, como que você falou que sofreu hate e tudo mais lá quando saiu na lista, como que você se comportou relacionado a isso? Por que eu pergunto isso? Porque, como o Vinícius mencionou, pô, diariamente a gente sofre hate, né? Por mais que a nossa intenção seja, vamos educar o brasileiro. E tem gente que não vai concordar com o nosso método, tem gente que não vai concordar com o que a gente está passando, e aí vem aquele ódio, aquela frustração que a pessoa tá guardada e joga, no caso, na gente, e com certeza aconteceu em você também.
Como que você reage a isso? Continua acontecendo, né? Exatamente. Eu acho que o trabalho, primeiro, é entender que rede social é via pública. Rede social é público. Ah, mas é a minha timeline. Tem print. E o print vai para o WhatsApp. Você nunca mais se recupera. Então, hoje, eu tenho plena consciência de que eu estou sendo visto por mais gente e que esse print pode me prejudicar profundamente caso eu responda de uma outra maneira. Eu já errei, mas eu nunca falei palavrão. A sorte de ganhar visibilidade depois de velho é essa. Você já pega maduro, né? Você não tem 22 anos e não tem 25 que você está ali disposto a tudo. Olha quantas vezes por semana o Felipe Neto é cancelado. Sim. Por semana. Entende? Isso que ele tem 40 milhões de seguidores ou 50. Então, eu vejo assim. Primeiro, maturidade para entender que eu estou sendo visto. Segundo, o que eu posso perder com isso? O que eu posso perder com isso? Vou te dar um exemplo simples. Hoje, eu fui chamado para ir fazer um trabalho junto a uma marca. Essa marca, além dela ser mal vista, ela é capitaneada por uma pessoa que, para mim, não condiz com os meus valores. E eu escrevi um texto explicando isso pro cara. Eu falei, puta, quer saber? Eu não vou mandar isso por escrito. Eu expliquei que eu não tinha data. E tá tudo bem. Porque você passar um recibo desse por escrito, vai para um, vai para outro, vai para o terceiro. Ah, então posicionamento político, ferrou. Então eu tomo muito cuidado com aquilo que sai, como você bem explicou. Mas, acima de tudo, eu tento colocar e internalizar que tudo que eu vou escrever, primeiro, eu pensei antes de fazer. Segundo, se alguém for lá e me, sei lá, desargumentar, vamos dizer assim, não existe essa palavra, mas contra-argumentar, e o argumento for melhor, eu vou ter que dar um passo para trás e admitir. Então eu tenho que estar disposto. Escrever, falar é se expor. Então eu vou lá e me expus. Alguém comentou um negócio é melhor que o meu, eu vou dar um passo para trás, legal, vou pensar sobre isso. Se é um hate gratuito, xingamento, seu bosta, isso, aquilo, eu denuncio e bloqueio. Eu não bato mais boca com hater. Porque eu já tive problema com isso, já tive gente criando conta falsa, espalhando meu CPF, eu já tive gente que escreveu para patrocinador meu, dizendo como é que vocês têm esse cara. Então, assim, o que eu faço hoje? Eu não alimento, eu bloqueio e tal. Se alguém que vem me provocar na maldade, e eu tenho a resposta, eu respondo com ironia. Então, por exemplo, tem um cara que adora me atacar, um X, não lembro muito o nome dele, chama Rodrigo. Toda vez que eu posto, ele vai lá e me ataca. E ele faz de um jeito que ele não me ataca com xingamento. Ele vai lá e tenta me desmoralizar. A última vez que ele me escreveu, eu agradeço se ele estiver assistindo, ele me escreveu alguma coisa, eu respondi, olha quem chegou, o meu hater de estimação. Como andam as coisas? E ele porque não sei o que lá. E aí, óbvio, o que eu faço? Além de eu pensar muito antes de escrever, eu sempre estou baseado numa coisa que normalmente o hater não tem. E o que você citou aqui, que são essas narrativas, fake e tal, que é fato. Então, toda vez que eu vou embasar um texto meu, que eu vou trazer alguma coisa, eu pesquiso e trago ou um fato, ou um número, ou um argumento comprovado. Eu não fico criando história. Não é um machismo em si. Não, nunca. E se eu opino com base em alguma coisa. Então, se a pessoa falar, você tá... Não. Outro dia eu postei alguma coisa de... Não me lembro. Eu falar, tá espalhando fake news. Eu peguei e só recortei de onde eu tirei. O link de onde eu tirei. Porque fake news é um negócio muito sério. Você passar como um mentiroso ou uma pessoa que não tem credibilidade é muito grave para mim. E fala muito sobre o meu trabalho. Então, eu preciso me cercar de tudo. E quando vem um hater, eu trabalho com ironia. Isso que é o mais legal, que você falou do hater, é que realmente ele nunca vai atacar fatos. Eu nunca vi um hater atacar o nosso conteúdo, por exemplo. Não tem como. Sobre investimentos, contabilidade, empreendedorismo, não tem como. Porque o que eu estou falando, o que o Murilo está falando é a verdade. É como funciona, é técnica, é algo que a gente viveu, que a gente faz e que é comprovado por todos. Então o cara nunca vai falar assim, se a gente explicar o que é uma ação, o cara não vai falar não é isso. Porque é. A gente nunca vai mentir. Exato. Então, realmente, é o cara que ele vai querer atacar, tipo, só o Murilo, só eu. Favelado investidor que mora hoje na granja. Nunca morou na favela, é mentira. Exato, tal. exato. E aí você percebe que são pessoas frustradas. Super. Mas é o que você falou, não alimenta. Se quiser responder, se o cara tá até ajudando você, porque nas redes sociais o hater, ele não sabe que ele tá engajando, né? E ele tá melhorando a entrega do nosso conteúdo. Cara, quer ver o que é ironia? Outro dia o cara falou assim, este post é só para ganhar like. Eu falei, exatamente, obrigado pelo seu empenho. Pronto. Porque quem tá lendo isso... Outro dia teve meu barbeiro Kaká também. Ele falou, minha filha Naná viu que você respondeu para um cara. Alguém me perguntou assim, você é gay? Aí
Assim, era um post nada a ver. Tipo, sei lá, era um post sobre Estado Islâmico, um exemplo. Aí o cara falou, você é gay? Eu falei, não, mas se eu fosse, teria algum problema? Não, só tô perguntando. Mas é óbvio que o cara pergunta lá pra de repente eu virar e falar assim, que papo é esse? Que história é essa? Porque depois o cara printa, fala, o Marcão da diversidade aqui, na hora que eu fui perguntar, ficou todo ofendido. Exato. Então, esses cuidados você pega com o tempo. Essa malandragem de, é uma cama de gato, ou o cara que manda o amigo atacar. O cara vê que tá atacando, vem todo mundo da mesma empresa. Então, assim, outro dia eu marquei, esse meu hater de estimação, eu marquei a empresa dele. Eu falei, pô, eu não sou de fazer isso, porque no LinkedIn eu tenho quase 600 mil seguidores. Mas ele foi tão bobo que eu falei, pô, engraçado, né? Você tá falando aqui de negritude desse jeito, que na tua empresa não precisa, mas a tua empresa, que é essa daqui, faz o contrário. Tem um comitê super importante. Como que é isso, né? Nossa, ele ficou marara. E assim, é um negócio que a gente tem que tomar cuidado muitas vezes, porque tem que controlar as emoções também. Super. Porque como você disse aqui em tal momento, o hater, ele sabe onde ferir você. Exatamente. E se você tá num dia ruim, como você tinha bem mencionado, você já vai olhar e falar, mano, agora que eu vou xingar esse cara aqui de tudo que é nome, isso, aquilo. Exatamente. E aí sobe aquela raiva e você fala, não, deixa eu respirar, contar até 10. Isso. E não dá a moral pra essa pessoa. E um negócio que você falou que eu tô aplicando recentemente é na questão de responder. Porque eu entendi que o hater, ele busca a sua atenção acima de tudo. Exatamente. Então é tipo assim, pô, eu consegui pegar 1 minuto do Murilo, consegui pegar 1 minuto do Mark, tá ligado? Ele tipo, engaja lá também. Exatamente. Tem hater que se te vê na rua, ele vai pedir pra tirar foto. É, sim. Nossa. E é capaz de postar foto te engana ainda, tá ligado? Você sabe que isso é inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Na verdade é o seguinte, é você manejar as tuas emoções, mas você trabalhar a frequência como 2 botões. O que é isso? Estou aqui com vocês. Eu sou obrigado a entrar na pilha de vocês? Não. Vocês estão super estressados, putos da vida. Eu sou obrigado a ficar puto também? Não necessariamente. Mas quando eu não tenho inteligência emocional, quando eu me deixo levar pelas emoções do outro... sendo influenciado. Na hora, que é o quê? O grupo da família do Facebook. Ou quando você acorda e fala, bom dia, galera, alguém te dá uma patada no WhatsApp, você já responde. Numa reunião de condomínio, sei lá, qualquer coisa. O que acontece? Print. Olha como o Mark é esquentado. Olha como o Mark se deixa levar. Olha como o Mark é fraco das ideias. E é isso. Então, o que você está citando é essencial. Quando você tem inteligência emocional, você respira. Eu cansei de escrever respostas. Eu cansei. Mas assim, de 2 parágrafos. E chegar na hora e falar, cara, não vou fazer isso. E apagar tudo. E apago tudo e não escrevo nada. E por quê? Porque eu sei... E aí eu começo a pensar além. O que é pensar além? Como é que minha família veria isso? Como é que os meus, sei lá, meus sponsors veriam isso? Como é que os caras da palestra de amanhã... Pensa você, favelado investidor, Vinícius, né? Vocês vão dar uma entrevista para a CNN, como vocês deram. Aí eu vou, puta, legal, favelado investidor, não conheço, tá nome bom. Aí você entra, você tá batendo boca. E certamente com alguém que tem 500 mil seguidores a menos que você. Você fala, nossa, o cara tá parando pra bater boca com esse cara? Tipo... Que isso, né? Meu cara tem esse tempo, o cara tem, né? Ele dá atenção para. Então, assim, o que eu faço hoje? Eu respondo para todo mundo, menos pro hater. Eu vou exatamente naquilo que a única moeda de troca ele não vai ter de mim, que é a atenção. E aí você machuca o hater. É muito doloroso para ele. Muito. Então, você tem cara que se revolta no meio da história. Ah, tá apagando meu comentário. Eu nem apago, mas é que ele desce tanto que ninguém vê. E aí, sabe o que eles gostam? Quando eles fazem um comentário e eles têm as curtidas no comentário. E eu deixo. Às vezes, sabe o que eu faço que é muito irritante? Eu fixo o comentário do hater. E não responde. Não, mas eu fixo. Tipo, ó, olha a vergonha que esse cara tá passando. Entendi. E aí é legal que o pessoal que pertence à nossa comunidade, ao nosso movimento, vai lá e responde esse cara.